Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias com as informações da nossa política, do que está acontecendo no nosso governo. Para você que está chegando agora, espero que você goste do canal, se inscreva, fique com a gente. Para você que está sempre com a gente, você sabe que aqui a gente conta para você as mais cabeludas, todas as informações, aquelas que são realmente importantes de você ficar sabendo. Por isso, se você puder, compartilhe para que mais pessoas fiquem atentos a tudo que está acontecendo no nosso país. Chegando informações por aqui, gente, eu vou contar o que está rolando, hein? Informação que saiu lá no portal Hora de Brasília fala a respeito da primeira vez que o Ciro Gomes resolveu aparecer depois das eleições e dar aí a sua palavra. E ele afirmou que Lula irá parar na cadeia. Ele falou isso durante uma palestra lá em Portugal, tá? Porque não foi aqui no Brasil. Após um longo período de silêncio desde a sua derrota nas últimas eleições, Ciro Gomes voltou a fazer críticas ao Lula. Durante uma palestra na Universidade de Lisboa, nesta sexta-feira, 12 de maio, o ex-ministro da Fazenda e ex-governador do Ceará e ex-candidato a presidente foi categórico ao afirmar que a corrupção continua presente no governo, sustentada pelas emendas parlamentares. Tenho falado muito a respeito dessas emendas por aqui, vocês ainda vão ouvir falar sobre isso. Segundo ele, a Companhia do Vale do Rio São Francisco, a Codevaf, está destinando recursos para obras superfaturadas no Amapá, sem que o governo atual tome medidas para combater essas irregularidades. Isso é o que ele citou, fora o que a gente não está nem tendo informação precisa ainda. Mas você acha que não está acontecendo? Está acontecendo muito desequilíbrio nessas contas, muitas irregularidades. Mas enfim, o Ciro destacou que o Brasil não aprendeu com seus erros e ressaltou que o Lula não quis promover mudanças, pois não possui compromisso com a transformação do país. Ele ainda criticou o modelo econômico adotado no Brasil desde a ditadura militar, que resultou em uma grande desigualdade social. Na visão dele, foi nesse contexto de desigualdade que o Bolsonaro ganhou força e chegou à presidência, até porque ele também não é a favor do Bolsonaro. O ex-ministro alertou para o risco de o fracasso do atual governo fortalecer uma direita caricata, conforme ele disse, difícil de ser combatida, semelhante a Bolsonaro. Ele também criticou o acordo fechado pelo Palácio do Planalto em relação às reeleições de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para presidências da Câmara e do Senado, respectivamente. Ciro apontou ainda que a lógica do orçamento secreto, tão criticado na eleição pelo atual presidente, continua presente e não pode ser vista como uma estratégia inteligente para garantir a governabilidade. Em relação ao modelo econômico, ele comparou Lula e Bolsonaro, afirmando que ambos seguiram o mesmo padrão, com políticas como teto de gastos, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante e autonomia do Banco Central. Ele também criticou o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por estar nas mãos dos banqueiros. Apesar das críticas, Ciro manifestou disposição em contribuir com o debate e com seu partido no campo ideológico, mas descartou concorrer novamente à presidência. Ele enfatizou que continuará militando, mas que também optou pelo silêncio após as eleições para se desintoxicar e refletir sobre os acontecimentos. E aí, você que está acompanhando nosso canal, conta para mim o que você acha das falas de Ciro e no que você acha que ele tem razão ou não. Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber, quero entender direitinho a sua opinião e vou te contar também que depois que o Lula andou falando uns números exagerados, né? Praticamente matou toda a população brasileira, que ele disse que a Covid matou 700 milhões de brasileiros. Enfim, a gente percebe mais uma vez, mais uma de várias vezes, que ele não tem embasamento quando ele fala números. Ele mesmo já disse que ele jogava números altos para fazer bonito em palanques por aí. Ele continua usando números que ele nem lembra quais são e acaba jogando aí na cabeça das pessoas que ainda acreditam e que ainda não se informam a respeito. O povo mais humilde, com certeza. Então ele continua jogando números. O que ele está errando muito nesse sentido é que hoje em dia as pessoas são mais informadas, mais antenadas e tá aí a internet que não deixa escapar nenhum detalhe. Para isso, a coisa pega para o lado dele e quem sabe um dia a gente consiga que ele pare de fazer essas coisas. Mas o que aconteceu é que depois dessas falas e de tantas outras, o Bolsonaro prometeu em um vídeo que está circulando na internet que vai mover ações nas esferas civil e criminal contra o Lula. Ele vai processar
soltar o Lula. Isso saiu na revista Oeste, mas também tem vários outros portais, você pode ver aí no Twitter, em vários outros lugares, o vídeo do Bolsonaro falando a respeito. Então, segundo essas matérias, o Lula vai ser duplamente processado pelo Bolsonaro. É o que promete o próprio. Em vídeo divulgado nesta sexta-feira, ele anunciou que vai mover essas duas ações contra o petista. Ele afirmou que Lula espalhou ao menos duas mentiras a seu respeito. Uma em relação às mortes no Brasil em decorrência da pandemia e outra, em verdade, mencionada pelo Lula, seria referente a um imóvel supostamente não declarado às autoridades responsáveis. O próprio Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, primeiramente ele diz que dos 700 milhões de mortes, 300 milhões a responsabilidade seria minha. Fecha aspas. O Bolsonaro falou isso lembrando sobre os números equivocados citados por Lula nesta semana. O Brasil tem cerca de 207 milhões de habitantes, o que é quase um terço do número que ele falou. Ou seja, nem existem 700 milhões de brasileiros. Mas ele falou o número aí e, de acordo com o Ministério da Saúde, o número correto de mortes pelo coronavírus foi 702 mil. O Bolsonaro disse mais, abre aspas, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. Fecha aspas. E o Bolsonaro, então, ressaltou que a fala de Lula sobre o coronavírus provocará esse processo na área civil. Já a ação na esfera criminal prometida por Bolsonaro é referente à acusação feita pelo petista sobre um imóvel nos Estados Unidos e que supostamente estaria avaliado em 8 milhões de dólares e, de acordo com a afirmação do atual presidente, essa mansão pertenceria a Bolsonaro, mas estaria registrada no nome de um assessor. O Lula anda falando pelos cotovelos e tem falado muita coisa errada, muita bobagem e vai acabar dando bom dia a cavalo, como diz lá na minha terra. O Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, são absurdos, ele não pode continuar falando mentiras à vontade e não ser incomodado por praticamente ninguém. Faremos a nossa parte e tenho certeza de que a justiça fará a dela, fecha aspas. Foram as falas do Bolsonaro prometendo, então, esses dois processos que serão abertos, segundo ele, na próxima semana. Afinal de contas, nós já estamos no fim de semana. E você? Comenta aqui embaixo, a gente traz mais informações assim que possível aqui nesse canal, então não perca, fique sempre ligado. Passe por aqui se você não receber notificação, já acompanhe tudo que está acontecendo e se você puder compartilhar, agradeço demais. Deixa um joinha se você gostou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.